Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Com autorização do nosso pastor, queridos, vamos nos colocar de pé para lermos o texto a ser exposto nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor. Quem trouxe Bíblia, levante ela bem alto. Isso, olha só que coisa linda. As crianças ali todas munidas da palavra de Deus, coisa linda. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. E nós leremos a partir do versículo de número 14. Mateus capítulo 8, versículos 14 ao 17. Se tratando de um texto fácil de encontrar, se você achou, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente ou simplesmente com a sua palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Não feche sua Bíblia, portanto também se sente, por gentileza. Graças a Deus, irmãos, estamos felizes em ter chegado a este lugar para servirmos ao Senhor juntamente com toda a igreja e recebermos também da sua parte. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor setorial, que nos faculta essa oportunidade. Que Deus continue abençoando nosso pastor de área, pastor Felipe. Quero cumprimentar também todos os obreiros que aqui estão, alguns deles pais na fé, pais espirituais, como por exemplo nosso pastor Marcos Marques, alguns que passaram aqui na nossa vida dirigindo a nossa congregação. Saudações a todos os irmãos, presbítero Jair, pastor Américo, Deus abençoe em nome de Jesus. As nossas irmãs e mulheres de oração, eu fico muito feliz quando eu vejo as dirigentes de círculo de oração daquilo que era a área oeste, né, irmã Romera, né, irmã Valdízia, irmãs que passaram lá na nossa igreja e que oraram muito por nós, e eu acredito que o Espírito Santo sempre lembra, né, irmã Lourdes, de estar orando, e Deus tem nos abençoado bastante, tem nos dado uma família também abençoada e linda. Está aqui minha esposa na lateral com o bebezão João Miguel, nasceu amanhã faz 2 meses, nasceu com 4 quilos e 250 gramas, bem grande, está ali, irmão, lindo, né? A cara da mãe, graças a Deus, né? E estamos felizes com tudo que Deus tem feito. Louvar a Deus pela vida do meu pastor, meu dirigente, evangelista Raimundo, que está aqui, ali, sua esposa, nossa irmã Ana Lúcia, que Deus continue abençoando. Queridos irmãos, nós temos aqui um texto bastante oportuno em se tratando desta, uma celebração da ceia do Senhor, porque neste texto, o autor bíblico, o evangelista Mateus, escreve com a intenção de validar o ministério de Jesus diante dos crentes que haviam se convertido do judaísmo, e também com a intenção evangelizadora de provar para os judeus da época que Jesus era o Cristo. E nós percebemos isso pela recorrência com a qual Mateus faz referência aos eventos do Antigo Testamento que eram proféticos, que vaticinavam a respeito da vinda do Messias, da vinda do eleito de Deus para redimir o seu povo. E Mateus, você percebe
Mateus sempre está citando o Antigo Testamento. Desde o seu primeiro capítulo até as suas últimas linhas, Mateus sempre vai dizer, para que se cumprisse o que fora dito. E assim ele se reporta a um texto do Antigo Testamento. E aqui nessa ocasião, Jesus, após ter sido batizado em águas, após ter iniciado o seu ministério, ele cura um leproso e, partindo deste evento, vai até a casa de Pedro. E na casa de Pedro encontra a sogra deste acamada, enferma. E algo me chama a atenção, porque a Bíblia diz que Jesus repreendeu a febre. Principalmente você conferindo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38, Lucas diz que Jesus repreende a febre. E o que me chama a atenção é que a linguagem bíblica de repreender é muito usada quando nós estamos vendo a expulsão de demônios. E nós sabemos, os espíritos malignos têm personalidade, mas as doenças não. Então Jesus mesmo assim fala as doenças como se estas, como os espíritos, pudessem ouvir e responder. E Jesus faz isso como uma demonstração da sua autoridade sobre também a ordem física das coisas, a ordem biológica. Nós vemos que Jesus expulsa demônios, repreendendo cada um deles e mandando-os embora para mostrar que ele tem autoridade sobre a ordem espiritual. Jesus acalma a tempestade, mandando esta se aquietar e o vento se calar, para provar que tem autoridade sobre a ordem natural. E aqui nós temos algumas lições para aprendermos aqui. Jesus está constantemente mostrando nos evangelhos que ele, como Deus, tem poder e autoridade sobre toda a ordem criada. Como assim? Jesus estava presente no ato da criação. João diz no capítulo 1 que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e o verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando ele repreende o mar e as ondas, quando ele repreende os demônios e quando ele repreende os enfermos, ele está mostrando para cada um de nós que ele, somente ele, detém autoridade sobre todas as circunstâncias que possam assolar a nossa vida. Então Deus já está dando resposta para alguém aqui. Talvez você entrou atribulado sem saber o que fazer, mas ele diz a você essa noite: aquieta o coração, porque Jesus tem autoridade sobre todas as circunstâncias que te assolam. Então Jesus repreende a enfermidade, ele fala a doença. E sabe o que é que eu acho lindo? É que a doença vai embora. A doença bate em retirada. Mas sabe qual é a intenção de Jesus ao derramar uma graça curadora? Jesus não tem a intenção de curar os enfermos para que estes, após a cura, a restauração, vivam em dissolução, pastor Aldair. A intenção de Jesus não é que você volte a viver a sua velha vida, mas a intenção de Jesus está aqui. Ele levanta a sogra de Pedro, repreende a enfermidade e esta se levanta para servir. Veja, Jesus restaura com a intenção plena de que você sirva-o com todas as suas forças. A Bíblia não destaca a idade desta mulher. Sabe por quê? Porque não existe importância na idade dela. Você pode estar com 100 anos, mas se Jesus restaurar você essa noite, é para você se levantar para servi-lo, para glorificá-lo, para enaltecer o seu bendito e glorioso nome. Aleluia. E Mateus continua dizendo que, chegada a tarde, Jesus passou o dia na casa da sogra de Pedro, curando
sendo servido, com certeza ensinando, mas chegada a tarde, o texto não diz aqui, mas em outras ocasiões nós vemos que quando Jesus opera um milagre, a notícia corre e as pessoas também correm para a fonte da notícia, levando consigo os seus enfermos para que estes fossem curados. Então, com certeza a notícia da cura da sogra de Pedro correu. E qual era a enfermidade dela? Febre. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Jesus se importa com cada detalhe da nossa vida. Alguém poderia ter dito: não, mestre, não se preocupe com essa febrezinha não, é só uma febrezinha. Eu vou fazer um chazinho aqui de erva cidreira. Ela vai tomar esse chazinho, vai ficar boa logo logo. Não, mestre, não incomodes, ela vai tomar um banho frio. E com o banho frio a febre vai baixar. Mas a Bíblia diz que Jesus repreende a febre. Sabe o que é que Deus está dizendo para você essa noite? Que Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com cada situação que assola você, com cada circunstância. Então Ele repreende a febre e o testemunho corre por aquela região. E os evangelistas são bastante detalhistas, querido Everson. Porque ele poderia ter dito: não, uma enfermidade. Mas ele faz questão de dizer: uma febre. A febre da sogra de Pedro vai embora. E a notícia corre. De modo miraculoso, ele tocou a sogra de Pedro e ela foi curada. Então eles correm com os seus enfermos e correram para o lugar certo. Correram para os pés de Jesus. E nós estamos, irmãos, em um tempo em que precisamos voltar a correr para os pés de Jesus, independente das circunstâncias. Nós precisamos voltar ao tempo onde, no momento em que nós venhamos receber um diagnóstico, eu não estou dizendo que é errado você correr para o médico, nem correr para o tratamento, porque se tem alguém aqui que é favorável à ciência, que apoia a ciência, que crê que Deus deu sabedoria aos homens para desenvolver a ciência, sou eu. Eu tenho isso no meu coração, convicção plena. Jesus mesmo disse que os médicos são feitos para abençoar os que estão doentes, mas entendo uma coisa: em primeiro lugar, no momento em que nós recebemos uma notícia, precisamos voltar a correr para os pés daquele que tem poder para, com uma palavra apenas, colocar um fim de uma vez por todas na circunstância, na assolação, na enfermidade, na opressão. E Deus te trouxe aqui para aumentar a tua fé. Deus te trouxe aqui para dizer a você: coloque a sua fé na minha obra, porque quando colocamos a fé na obra de Cristo, tomamos posse dela, as enfermidades são curadas, os demônios são expulsos, as opressões vão embora, os vícios são libertos, porque cremos na palavra de Deus e na obra que Jesus efetuou por nós no Calvário. Precisamos voltar a ter uma fé simples. A fé simples como de uma criança. Quando eu aprendi que Jesus podia curar, cheguei em casa e minha mãe estava deitada. Minha mãe é dura na queda, como a maioria das mulheres. Para se prostrar e chorar com uma dor é porque a dor está pesada. É ou não é, irmãs? É ou não é, obreiros? É, as irmãs são mais resistentes. E eu tinha aprendido que Jesus curava, que Jesus cura. E eu era criança, eu tinha cerca de 8 para 10 anos de idade. E eu disse: mamãe, Jesus pode lhe curar. E eu nem sabia o que era na época batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, revestimento de poder. Na igreja que eu congregava não ensinavam isso. Mas daquela fé simples, coloquei a mão na direção do rins dela, pedra nos rins, terrível. Quem já teve sabe, nunca tive, mas nem quero ter. Só de ouvir o testemunho de que a dor é semelhante à dor de um parto, daí a gente já tira.
E eu me lembro que no momento em que ela recebeu aquela oração, na mesma hora a dor foi embora. A fé simples como de uma criança. Muitas vezes nós não recebemos nem somos usados para ministrar, porque a gente gosta de complicar demais, a gente gosta de inventar coisas, porque eu não mereço ser usado, eu não mereço ser curado. Toda a obra do Calvário é baseada na graça, no imerecimento, no favor divino. Então, mesmo sem merecer, você pode ser perdoado, sim ou não? Pode ou não pode? Do mesmo modo, essa noite você pode ser restaurado, você pode ser liberto, você pode ser curado, porque a obra do Calvário nos alcança. Chegada a tarde, levaram até Jesus muitos endemoniados. E ele simplesmente com a sua palavra. Sabe o que é que eu acho interessante? Deixa eu dar uma informação aqui, histórica para os irmãos. Na época de Jesus, nós vemos, se eu não me engano, em Lucas, capítulo 8, ou capítulo 10, eu não me lembro bem. Mas Jesus é chamado de Beelzebu. E Jesus diz assim: se a mim vocês me chamam Beelzebu, a que pois chamais os vossos filhos que também expulsam demônios? Então na época já existia a prática da expulsão de demônios. Nós vemos em Atos 19 os filhos de um sacerdote chamado Seva. Eles tentam expulsar um demônio e sofrem retaliação física dos tais. Então na época já existia essa prática. E o diferencial do ministério de Jesus está aqui. Porque perceba bem, alguns comentaristas bíblicos, em suas pesquisas, descobriram que, na época de Jesus, os exorcistas judeus, filhos dos fariseus, entre aspas, expulsavam os demônios queimando raízes fedorentas, algo como defumadores. E outros, quando não conseguiam expulsar os demônios, queimando essas raízes e ervas, eles enganavam, entre aspas, mais uma vez, os demônios, dizendo que Beelzebu, o príncipe dos demônios, estava ordenando-os a sair. E eles se ocultavam. Então vem Jesus agora, sem queimar raízes, sem invocar Beelzebu. Ele apenas dava ordem. Como Jesus expulsava demônios? Em Marcos capítulo 5 nós temos uma amostra. Ele chega diante do gadareno e diz: cala-te demônio, e sai dele. Ele apenas ordenava com a sua palavra. Por quê? Porque Jesus tem autoridade para, com uma palavra liberada, o mal que assola a tua vida, até mesmo quem sabe alguém que está me ouvindo da sua casa agora, pela transmissão ou pelo alcance desse som, aqui na vizinhança, uma palavra de Jesus ao teu favor, o mal baterá em retirada. Será que você pode levantar a sua mão por um instante e adorar a Jesus? Me permita adorar a Jesus por alguns segundos, porque a minha alma está inflamada essa noite. Adore a Jesus, vai, levante sua mão. Você que é batizado no Espírito Santo, você pode orar em línguas, enquanto nós adoramos essa noite. Ele é poderoso para transformar. Aí Mateus, com o seu hábito de confirmar o ministério de Jesus com textos do Antigo Testamento, diz no versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele tomou. Presbítero Jailson, me permita por gentileza, fique de pé.
Segure esta Bíblia. Venha mais para perto. O que é que o texto está afirmando? Esta Bíblia está com o presbítero Jailson. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si ou para si. Muito obrigado, pode sentar. Tomou sobre si ou para si. Ele arrancou. E o texto diz que ele tomou sobre si e carregou. A palavra tomar significa levar embora. Significa retirar e caminhar junto de si. O texto está nos dizendo, irmãos, que do mesmo modo que Isaías capítulo 53, versículo 5 fala que ele levou as nossas doenças, ou melhor, levou os nossos pecados, do mesmo modo que ele carregou os nossos pecados, ele também tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu tenho uma verdade de Deus para você essa noite. Do mesmo modo que você foi perdoado, você pode ser curado. Do mesmo modo que você foi perdoado, você pode ser sarado. Porque perdão e cura fazem parte da redenção, andam juntos. A Bíblia diz no Salmo de número 103, verso 1: ó, bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A Bíblia também diz em Marcos capítulo 2, que Jesus, olhando para o paralítico, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu também te digo: levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 17, que a oração da fé sarará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Porque perdão e cura andam juntos. Você foi salvo, você foi restaurado, você foi perdoado, você também pode ser sarado. Da mesma cruz de onde flui perdão, o sangue que perdoa, também o corpo foi dilacerado pela nossa cura e restauração. E eu quero me encaminhar para o final essa noite. Estamos numa ceia. O corpo de Cristo foi rasgado para que fôssemos curados. O seu sangue foi derramado para que fôssemos perdoados. E nós estamos diante de uma celebração que aponta para trás, para lembrarmos do sacrifício de Cristo, e aponta para o futuro, para nos recordarmos que lá, quando Jesus levar a sua igreja, vamos celebrar essa ceia junto com Ele. E eu quero me encaminhar para o final contando um breve testemunho. No início desse ano, do nada, eu machuquei a minha coluna. Machuquei a coluna, dores terríveis. Eu já tinha sentido incômodos na coluna, devido à má postura, devido a erguer objetos de um modo inadequado, mas como uma crise daquela nunca tinha sentido na minha vida. Eu sou um pouco duro na queda, e para eu ficar acamado é porque o negócio está sério. E machuquei a coluna no sábado, no domingo não consegui ir para a escola dominical. Fiquei deitado, repousando. Tomei um analgésico perto do fim da tarde para ver se fazia efeito para eu ir para o culto à noite. Eu me lembro que cheguei na nossa congregação, não tinha convite nesse dia, fiquei lá sentado, e aquele incômodo, eu levantava, ia para o corredor lateral. E aquilo me perturbando. No outro dia, sobre efeito de remédio, fui para o trabalho. E aquela dor terrível. Eu louvei a Deus porque o movimento no trabalho não estava grande, estava tranquilo. Então eu conseguia ficar sentado, levantava. E os irmãos sabem como é a crise de coluna. Daí eu cheguei em casa. Entenda. Se você não crê, respeito. É um direito seu.
Mas eu criei. Como diácono, eu tenho aquela maletinha. E eu me lembrei que no recipiente do pão tinha alguns pedaços de pão de umas ceias passadas. Eu me lembrei que na garrafa tinha um pouco do suco de uva de umas ceias passadas. Não queira nem saber quantas ceias faziam, para você não ficar. E eu disse: Senhor, eu creio. Esse pão já foi consagrado. E eu creio não no poder do pão, mas no símbolo que o pão carrega, corpo de Cristo dilacerado. E lá na nossa casa eu tenho um quarto que eu fiz dele um escritório. Fechei a porta e disse: Senhor, está aqui. Eu vou comer este pão, porque eu creio que é o símbolo do teu corpo que foi dilacerado em favor da minha cura. Vou beber esse vinho porque eu creio que aponta para a redenção no teu sangue. Se eu tenho pecado, Senhor, me perdoe. Comi o pão, bebi o cálice. Já estava consagrado, não fiz uma ceia individual, apenas aproveitei a que já havia sido consagrado na igreja, no templo, em comunidade, como aqui estamos. Fui dormir. E eu estava sempre me levantando com muito cuidado. E olha que eu não estou nem tão velho, eu sei que a careca não ajuda, mas eu tenho menos de 35, diga amém. Ô glória. E eu sempre me levantando com aquele cuidado, mas naquele dia eu esqueci. E eu me levantei naquele ímpeto. Levantei, coloquei a sandália, fui na cozinha colocar a água do café no fogo e tal. E quando eu estava tomando café, eu disse: a dor. Jesus levou embora. Então, se veja bem, se em casa, depois de muitas ceias passadas, porque Jesus me lembrou e eu criei que este pão simboliza o corpo de Cristo que foi dilacerado em favor da nossa cura, das nossas dores e enfermidades, fui curado. Imagine o que Deus pode fazer comigo e contigo essa noite aqui, em comunidade, celebrando em conjunto, em corpo, o que o sangue de Cristo fez, o que o seu corpo fez. Creia nessa noite que você pode ser curado, liberto, sarado. Jesus pode te libertar essa noite e batizar você com o Espírito Santo para a glória do seu nome. Fique de pé, quero fazer uma breve oração por você. Bíblia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E aqui não está falando de enfermidades e dores espirituais, não. Algumas teologias por aí vão dizer: não, aí está falando, não está falando do pecado, o contexto é de cura. Você pode ser curado hoje. Coloque a sua mão no local da sua enfermidade, rápido. Não precisa de muita coisa, é só você crer. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo que acredita no poder da tua palavra. E a tua palavra foi pregada, Senhor, nesta noite, aqui neste lugar. E cremos no teu poder curador. O Senhor já levou embora as nossas enfermidades e tomamos posse nessa noite desta palavra. E cremos. Portanto, ó Deus, na autoridade que há no teu nome, Jesus, nós ordenamos a todas as enfermidades, comecem a bater em retirada agora, em nome de Jesus. Todas as doenças agora, doenças crônicas e agudas, vão embora em nome de Jesus. Ouvidos surdos sejam abertos agora em nome de Jesus. Olhos cegos sejam abertos agora em nome de Jesus. Nódulos comecem a desaparecer, sumam agora.
nódulo na tireoide, nódulo na mama, mioma, cisto, vai embora em nome de Jesus. Alteração na próstata, em nome de Jesus, vai embora. Câncer, seja tomado pelo poder de Deus agora, vai embora. Fibromialgia, doenças nas juntas, na coluna, hérnias de disco, agora em nome de Jesus, comecem a desaparecer. Enfermidades na alma, agora, depressão, pânico, ansiedade, vão embora em nome de Jesus. Agora, Senhor, derrama o poder do teu nome sobre nós, derrama o poder do teu corpo que foi sacrificado entre nós agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Problemas nas juntas, nos ligamentos, agora nos nervos, vão embora em nome de Jesus. E se você crê, diga amém.